Ok. Vamos abrir aí o seu Replit. E a primeira coisa que você vai aprender é a executar o código sem testar. Então você pode pegar algum dos seus códigos que você já fez, qualquer um, tko, run, fup, pode ser aquele primeiro lá, o 3. Play fup. Pode ser aquele primeiro lá dos 3, né? Operações básicas, impressão formatada, aqui os 3. Se você apertar o T de tatu, ele vai... Tá lento? Por que é que tá tão lento? Eu fiz alguma coisa no código e o código bugou? Deixa eu ver se eu alterei ele. Talvez eu possa ter alterado. 3, né? 3. Cadê? 3. Ah, tá. Eu coloquei um loop infinito. Estava explicando pro pessoal o loop infinito na outra aula, tá? Ok. Então, primeira coisa que você vai fazer, você pode comentar essas linhas aqui, tá? Para comentar, você pode colocar tracinho no começo. Essas linhas, elas travam o código esperando por uma entrada. Só que a gente não vai fornecer entrada. Você comenta as linhas e aí quando você mandar executar, Ezinho de elefante, ele vai rodar o código, como não tem o que mostrar, ele executa e finaliza. Aí você volta com Enter. Tudo bem? Tanto pode ser daqui como daqui. Você executa, ele volta. Então o que a gente vai fazer? Você pode dar aqui um console.log goiabada. Tá cheio? Goiabada. Oi. Tudo bem, achei um computador para você. Tudo bem, ó. Então, vamos lá. Quando você rodar o seu código, escrever aqui o seu código e mandar ele executar, ele vai simplesmente executar o código JavaScript sem esperar nenhuma entrada, porque simplesmente você comentou o código que fazia a leitura dos dados. Você simplesmente quer que ele execute e joga o resultado na tela. Então, aqui, ó. Aqui tem o código. Goiabada. Tá? Por que eu quero que vocês façam isso? Porque a gente vai começar a testar novos comandos e eu quero que você veja o resultado dos comandos no seu próprio computador, tá? Então vamos lá. Tá tentando achar um computador que funcione? Fica de dupla, mano, porque senão vai demorar demais. Aí cada um usa uma mão do teclado, vocês tentam sincronizar. Cada exemplo, vocês fazem assim, cada exemplo um roda um exemplo, outro roda o outro. Beleza? Estão com goiabada na tela, sim ou não? Tá. Lembrando, eu não estou mandando testar o código. Se você apertar para testar, ele vai testar com a entrada. Você não precisa testar, é só mandar executar para ele imprimir o resultado de saída. Tá? Tudo bem, pode ser no primeiro. Então, número 1. Laço é um conceito que está muito associado com a estrutura de dados que a gente chama de lista. Normalmente a gente usa o laço para percorrer uma lista. Então, como a gente vai acabar precisando, eu vou logo mostrar o que é uma estrutura de lista. Se eu tivesse um elemento fruta, vamos lá, vou criar uma fruta e colocar nela o seguinte valor. Minha fruta é goiaba. Que tipo de dado é esse daqui? Um string, é um texto. Ok? Se eu escrever a seguinte coisa: a goiaba tem caroço. Que tipo de dado é esse daqui? Ainda é um string, com várias palavras, mas ainda é um único objeto com um texto dentro dele. Todo mundo junto? Beleza, ok.
Se eu quisesse agora fazer uma lista de frutas, não apenas uma, mas várias frutas, e eu fizesse isso daqui, seja frutas é igual a banana, maçã, manga e uva. Isso é um... Que tipo é esse daqui? Ainda continua sendo uma única string. Oi? Consegui entrar na primeira agora. Como é que eu faço isso daí? Tipo, em vez de eu executar na bateria de testes, no T? Você tem executar e você tem testar. Se você apertar o E, ele vai rodar o teu código. Entendeu? Se você apertar o T, ele vai tentar testar. Tá abrindo skill. Que foi? É porque eu acho que dá um update. Vai, tem que atualizar. Update.sh aí no shell. Mas vamos lá. Isso daqui não são várias frutas. Continua sendo um texto grande e dentro desse texto você escreveu várias frutas. Você não tem como pegar um só elemento desses. Por quê? Porque está tudo junto, grudado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para um novo tipo de dados, que é uma lista. Uma lista a gente faz utilizando os colchetes. E dentro dos colchetes, você vai colocar elemento por elemento e separar por vírgula. Então, a minha primeira fruta seria goiaba. A segunda seria siriguela. Depois você tem a manga, a uva e por aí vai. Isso é um array, uma lista, um vetor, eles têm todos esses nomes, tudo bem? Então, o que é a ideia? Agora, eu tenho um objeto que se chama array, que guarda vários pequenos objetos dentro dele. Então, agora, eu tenho que frutas, na verdade, contém 4 elementos. Goiaba, siriguela, manga e uva. Sucesso? Ok. Como eles estão empacotados, eu posso acessá-los individualmente através de um índice. E em computação, normalmente a gente usa um modelo diferente. Isso daqui é o elemento 0, ele não é o elemento 1. Algumas linguagens isso é diferente, mas 95% das linguagens o primeiro elemento é o elemento 0. Se esse é o elemento 0, que elemento é esse daqui? 0, 1, 2, 3. Então, se eu quiser mandar imprimir a uva, eu colocaria console.log frutas na posição 3. Então, se eu mandar rodar isso daqui, executar, vai aparecer o que para mim? Uva. Porque eu pedi para ele me mostrar o elemento que estava na posição número 3. Fecha aí. Oi. Não entendi. Sim. Não, eu peguei qualquer exercício, comentei isso daqui para ele não ficar esperando a entrada. Pode ser qualquer exercício que você já tinha. Comenta isso daqui para ele não ficar esperando a entrada. E ao invés de mandar testar, por exemplo, se eu viesse aqui e mandasse testar, ele rodaria os testes. Só que eu não quero que ele teste, eu quero só que ele execute. Qualquer um comenta esses dados de entrada ou apaga. E aí você escreve aqui. Pode ser qualquer um, pode ser o do 3, o goiaba, qualquer um dos exercícios. Ok, vamos lá. Beleza. Tá. Eu preciso que vocês entendam lista, porque a gente vai acabar utilizando para fazer um dos exercícios. Mas a gente não vai manipulá-las hoje. Hoje é só para a gente entender que elas existem e que de alguma forma eu vou precisar de uma estrutura que me permita ir navegando por elas. E essas estruturas é o que a gente chama de laço. Tudo bem? Então vamos nós aqui. Beleza. Se eu quisesse a siriguela, eu mandaria imprimir o quê? Frutas na posição 1. Então se eu mandar executar esse negócio aqui, eu terei a siriguela. Okay?
Se eu quisesse, assim, se eu não tivesse o TKO e quisesse fazer manualmente, eu teria que navegar até onde o meu código está. No caso aqui eu fiz dentro do 3, né? Então eu vou lá na pasta FUP, lá na pasta 3. Dentro da pasta 3 eu tenho o meu arquivo, tá vendo aqui? Aquele arquivo que eu fiz o código. E eu diria, ei, rode esse arquivo utilizando o Node. E aí ele ia rodar o arquivo e ia me mostrar ser igual. Oi. Comenta tudo. Para funcionar, você vai fazer o seguinte. Do jeito que você abriu aqui, você vai até a atividade, que você colocou o seu código, e você aperta E para executar. Só o E. O T é de testar, mas o E é de executar. Você vai executar a atividade. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não era para aparecer isso daqui? Não, mas não está aparecendo. É porque você tem que atualizar, porque você não tem... Você abre o shell e aí digita update.sh no shell. Update.sh. E aí a tua interface vai ficar que nem a minha. Bora para o próximo passo. Agora tu vai matar o TKO, sair dele e entrar de novo. E aí ele vai... Tá. Eu chego já aí, vamos lá. Eu vou colocar o exemplo, aí o pessoal vai começar a fazer e eu vou aí no teu computador, tá certo? Vamos lá. Próximo passo. A gente precisa de uma estrutura que me permita iterar, tá certo? Ou seja, caminhar dentro de um processo. E essa estrutura, ela normalmente, ela se escreve assim: for, aí eu tenho a inicialização, ponto e vírgula, critério de entrada, ponto e vírgula, finalização, e aí eu tenho as chaves. Inicialização, ponto e vírgula, critério de entrada, ponto e vírgula, finalização. Então, aqui, esse primeiro pedaço só vai ser executado antes de entrar no for. Então, eu poderia dizer o seguinte: crie uma variável i que inicie com 0. O critério de entrada é a pergunta de se ele deve ou não deve entrar no for. Eu posso dizer, ei, eu quero entrar no for enquanto i for menor do que 10. E a finalização é o que ele vai fazer no final de cada laço. No final de cada laço eu vou fazer com que o i aumente de 1. Então, o i começa em 0, enquanto o i for menor do que 10, no final o i vai aumentar de 1. E aqui eu vou fazer um console.log de i. Teste aí.
uma coxinha desse tamanho. E aí eu não sei mais como é. É como é que vai Ok, pessoal. Se vocês entenderam isso daqui, inicialização, controle, finalização, como é que eu faria do 10 até o 0? Começa do I, do 10 e... Esse começa do 10. Qual é o meu critério de entrada? Eu continuo entrando no laço enquanto o ir for... Hã? Não, eu quero que ele comece do 10 e vá até o 0. Ele continua entrando no laço enquanto ele for... Maior que 0. Enquanto ele for maior do que 0, ele continua descendo? Então vamos testar. Não, ele não vai começar em 10. Quando for 10, ele entra. E quando for 9, é para ele entrar? Sim. E quando for 8? E quando for 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando for 0, é para ele entrar? Se eu quiser escrever o 0, eu quero que ele entre. Se eu quiser escrever... Sim, depende. Só vai falar. Se eu fizer assim, ó, enquanto i for maior do que 0, e eu botar isso daqui para rodar, ele vai rodar para sempre. Por quê? Vamos lá. O que está acontecendo no final de cada laço? O i está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Ele começa em 10, e depois ele vai para 11, e depois ele vai para 12. Então ele vai ser para sempre maior do que 0. Se eu quero que ele diminua, aqui no final eu tenho que dizer que a cada rodada o i vai ter que diminuir de 1. Tá vendo? O i vai diminuir 1. Oi. Se for uma coisa padrão, tipo, se você diminui aquele mais funciona aí? Sim. Ó, começou no 10 e foi até o 1. Mas se eu quisesse que ele entrasse no 0, era só eu dizer, ó, eu quero que ele seja maior ou igual a 0. Então agora ele vai do 10 até o 0. Ó, para sair daqui é só apertar Enter e aí você manda executar de novo. Vai ter que matar tudo aí. Se entrar em loop infinito, aí ele vai travar o Replit, vai bugar tudo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Inicialização, critério de entrada e finalização. Não é finalização, né? Na verdade a gente chama isso daqui de incremento. Que ele só acontece quando ele chega no final. Existe uma outra estrutura que é equivalente ao for, mas ele não usa esses modelos aqui, que é o while. No while, vou até deixar ele aqui em cima caso vocês queiram ver. Ele tem essa cara aqui. Faça enquanto, tá vendo? Faça enquanto. No while, você só tem o critério de entrada. Só tem. Ué, e os outros dois? Aí você teria que colocar manual. Então, por exemplo, vamos botar manual. Seja o i começando em 0, enquanto o i for menor do que 10, console.log i mais 1. Ok? Essas duas construções são iguais. A diferença é que no for eu tenho 3 espaços: inicialização, critério de entrada e incremento. Incremento, decremento, ou seja, é o que vai mudar no final de cada laço. E no while eu só tenho o critério de entrada. As outras coisas eu tenho que colocar separadamente. Esses dois códigos fazem a mesma coisa: inicialização, critério de entrada, incremento. Tá? Então a gente é só fazer uma A diferença é conceitual.
Esse daqui, normalmente eu uso quando existe alguma clareza sobre a quantidade de vezes que você vai rodar. Por exemplo, para cada aluno da sala, eu sei quantos alunos tem da sala, entendeu? Ou você poderia dizer assim, enquanto você ainda estiver com fome, não é muito claro quanto que você vai comer. Enquanto você estiver com fome, continue comendo. Coma. Uma hora você vai parar de ter fome e você sai, né? Ou você poderia dizer no for, para cada coisa que tem no seu prato, coma. Então é muito conceitual. Esse seria um enquanto, esse seria um para. Então, se você estivesse orientando um cego, ele perguntasse, me ajuda aí, o quanto que eu tenho que andar antes de chegar na pista, ou então no abismo. Enquanto você não cair no abismo, continue andando. Esse seria o while. Enquanto você não estiver despencando, continue andando. Então o while, ele dá essa ideia de que eu não tenho muita clareza sobre quantas vezes eu vou interar. Eu sei que existe um ponto onde vai parar, mas normalmente esses critérios eles estão diluídos aqui dentro. Enquanto no for, já é bem específico o meu processo de interação. No for faça 10 vezes, faça para cada elemento da lista, faça, entendeu? No while não. Oi? Como assim diluído? Diluído é porque no for é bem fácil você saber onde é que ele vai parar. Tá bom? No while, eu posso inclusive, não só no while, mas eu poderia dizer assim, tudo bem que aqui eu tenho um critério de entrada, ok? Eu tenho outras formas de definir o meu loop. E o primeiro deles seria o break. É muito comum nos exercícios de programação que às vezes você não saiba ou ele tenha mais de um critério para sair do laço. Exemplo, enquanto o ônibus não chegar ou a sua carona não passar ou não estiver chovendo, entendeu? Você tem muitos critérios para poder terminar o laço. E aí começa a ficar meio difícil socar tudo aqui dentro. Então você poderia dizer assim, eu quero ir para casa. Exemplo. Então faça para sempre. Faça para sempre. E aqui você vai começar a colocar os teus testes. Se o ônibus chegou, então vou para casa. Break. Acabou o meu laço, eu não vou mais ficar esperando, porque o ônibus chegou. O break, ele sai do laço, ele vai para a condição seguida do laço. Então, por exemplo, o ônibus da UFC, ele chega na parada e o loop dele passa para sempre. Espera o povo entrar. Espera. Se não cabe mais ninguém, ainda espera mais uns 5 minutos, que ainda cabe, entendeu? Você já bateu a lotação, ainda espera mais um pouquinho, porque ainda dá para empurrar, entendeu? Se não tem mais ninguém para subir, então break. Ou então se já tem 3 vezes o que devia caber do ônibus, break. Então assim, existem vários critérios para eu sair do meu laço. Então, qual é a ideia aqui? Quando a quantidade de loops é óbvia, beleza, bota no for. Quando você só tem um ponto de parada, você pode colocar ele aqui dentro do while. Mas quando você tem vários pontos de parada, aí seria mais fácil eu botar o meu ponto de quebra. Agora, existe uma diferença. O break, ele normalmente é o critério para eu sair. Aqui dentro eu tenho um critério para eu entrar. Por exemplo, vou reconstruir o código de cima, tá? I começa em 0. Aí eu vou dar um console.log i. Aí eu vou fazer i mais 1, tá vendo? I mais 1. Se i for maior ou igual, se i for maior ou igual a 10, então eu dou o break. Ó. Ele vai me jogar para fora do for. Oi. Naqueles exercícios que você passou, tem exercício aí? No bloco de repetição. É aqui, ó. A gente vai fazer já. É bem aqui, ó.
no bloco de repetição. É Depois de seleção. São esses daqui, tá? Então vamos lá, vamos primeiro pegar só os conceitos básicos. Número 1. O que é que eu coloco aqui dentro? Critério para entrar. E quando eu uso break, eu não estou usando o critério para entrar, eu estou usando o critério para sair. Então aqui ele vai começar do 0, imprimir o 0, 0 virou 1, 1 é maior do que 10? Não, próximo. Virou 2, virou 3, virou 4, virou 5. Quando ele tiver virado 10, aí verifica, 10 é igual a 10? É. Aí ele sai. Então aqui vai imprimir o 10? Ou ele só vai imprimir o 9? Ele vai imprimir o 10. É maior ou igual? Peraí. Ele imprime o 9, o 9 vira 10, assim que o 9 vira 10, ele sai. Então o 10 não vai ser impresso, porque ele é impresso aqui em cima. A não ser que eu colocasse o meu comando aqui embaixo. Ó, agora é diferente. Só que agora ele vai imprimir o 0. Eu estou perguntando, ele começou em 0. Ele vai imprimir o 0? Não, ele começou 0. O 0 vira 1. 1 é maior do que 10? Não. Aí ele vai imprimir o 1. Agora está começando em 1. Tá bom? Então vai travar, né? Agora está começando em 1. A vantagem de usar essa estrutura, vocês veem que ela é muito mais flexível do que essa. Porque eu posso colocar o meu ponto de controle na hora que eu quiser. Eu posso testar no começo. Ó. Posso testar no começo. Posso testar no meio. Posso testar no fim. O while faz mais com etapas, né? É. No fundo, as duas estruturas são completamente redundantes. Porque o meu faça para sempre é a mesma coisa de não colocar nada aqui dentro, ó. Porque tudo aqui é opcional, né? Ó. Isso daqui é a mesma coisa do faça para sempre. As duas coisas são equivalentes. Aí também conseguiria parar o foco. Tudo que eu uso aqui, o break, também funciona em qualquer laço. Funciona no for, funciona no while. Mas por isso que eu digo que a diferença é conceitual, mesmo que eles façam as mesmas coisas. O for, ele te dá a ideia de uma contagem. Para tal coisa. Para todas as minhas roupas, dobre e guarde. Já é claro a quantidade de roupas que eu tenho. Isso daqui é diferente. Enquanto couber roupa na máquina, jogue roupa dentro da máquina. Entendeu? Então assim, aqui é fácil. Para todas as roupas que estão na máquina, tire, dobre e estenda. Não, tire e estenda a roupa no varal. Enquanto couber roupa no varal, entendeu? Estenda. Então assim, é muito uma questão de conceito. Porque estruturalmente elas só existem por uma questão de legado. Legado, eu digo como código, porque o JavaScript deriva do C e o C utilizava essas estruturas. Mas, por exemplo, linguagens novas não tem isso daqui. Go não tem, só tem o for. Porque qual é o sentido de você criar um monte de coisa que faz exatamente a mesma coisa? Tá? Então é mais uma questão de conceito. Tá? Então, ok. A primeira estrutura que vocês viram é o break, né? Na verdade, a gente chama isso aqui de controle. Isso é um laço e esse é um comando de controle. O segundo comando de controle seria o continue. Enquanto o break me joga para fora do laço, o continue me joga para o começo do laço. Então, vamos fazer assim, ó. Vou pegar o meu break, jogar aqui e depois do i mais 1 eu vou fazer o seguinte. Se i for igual a 5, continue. Então vamos lá. O que é que ele vai imprimir? 0. 0 vira 1. 1 é igual a 5? Não. Imprimiu 1. Saiu do laço? Não. 1 vira 2. Imprimiu 2. 2 vira 3. Imprimiu 3. 3 vira 4. Imprimiu 4. 4 vira 5. Aí ele vem para cá. E é igual a 5? Sim.
Aí ele cai no continue. O continue joga ele pro começo, aí ele volta pro while. Mas aí ele não vai imprimir o 5, né? Então, Aí não vai imprimir o 5. Ele enviou o quê? Quando ele voltar pro começo? Nada. O I é 5, agora o I é Esse 6. código aí é para você só não imprimir o 5. É, só para não imprimir o 5. e vai imprimir só o 5, bota O que eu estou mostrando é Continue e fala o quê? Volte pro começo. volte para o começo. O continue ele diz volte para o começo. É que nem quando você passa naquelas casinhas de jogo, né? Volte para o começo, aí você volta para o começo. Professor, é pensar a partir do. Quando ele chega em 5, ele ó, volta pro começo e não imprime o 5. Não imprimiu 5 lá, porque ele nem imprimiu 5 nem testa. Continue. Falar basicamente não continue e volte. É, continue e volte para o começo. Ó, vamos fazer assim, ó. É tipo, ele quer excluir algum mesmo, no caso. Como é que você sabe se o negócio é par ou é ímpar? Se o módulo 2 for igual a 0. Beleza? Então vamos lá. O I vai começar em 0. O 0 vira 1. 1 é par? Não. Imprime o quê? 1. 1 anota que é 10? Não. Aí volta para o começo. 1 agora virou 2. 2 é par? Sim. Aí ele vem para cá e ele faz o quê? Volta para o começo. Ele vai imprimir o 2? Não. 2 virou 3. 3 é par? Não. Agora ele imprimiu 3. Depois de imprimir o 3, ele vai imprimir quem? O 5, porque o 4 ele vai pular. Pula o 6, imprime o 7. Pula o 8, imprime o 9. Bora agora. Cheguei no 9, imprimi o 9, voltei para o começo. O 9 virou 10. Hã? O 9 virou 10. 10 é par? Sim. Aí ele vai dar o continue. O 10 vai virar 11. O 11 é par? Não. Imprime o 11, né? E agora quando ele chegar bem aqui, 11 é maior do que 10? É. E aí ele sai do código. Aí então ele não vai imprimir o 11. Não, ele vai imprimir o 11, porque ele vai passar por essa linha bem aqui, ó. O console.log está antes do... Se tivesse depois... Se tivesse depois, ele não imprimiria. Tá. Então, se eu vier para cá e executar isso daqui, eu estava no 3, né? Console.log i. Foi que eu escrevi errado. Ah, esse i bem aqui que não existe, né? Oi. Eu queria entender o true e o false dentro do enquanto também. Tá. Porque isso aí é um comando, uma variável. Não. Lembra que isso daqui é o critério para entrar no laço? Se eu coloco verdade, ele sempre vai entrar no laço. Então é quando você disser assim, qual é o meu critério para entrar no laço? Sim, entra. Não tem critério. E se então não e falso? Não faz sentido, nunca vai entrar. Porque aqui ele pergunta, eu entro no laço? É como se você dissesse, sim, sempre entre no laço. Aqui não tem critério, sempre entre no laço. Se você coloca enquanto falso, ele nunca entraria. Em vez do break, eu poderia colocar if maior ou igual a 10, while false. Não. Para você sair do laço, ou você tem um critério aqui. Por exemplo, se você dissesse assim, enquanto i for menor do que 10, exemplo. Aí ele verificaria o tempo todo aqui se eu devo entrar ou não devo entrar. O critério também poderia estar aqui. O que eu estou dando é uma alternativa de... professor, se você está colocando aqui, por que o senhor está ensinando esse? Porque se o teu critério for simples, você coloca ele aqui. Eu estou dizendo, se você tem algumas questões em que você vai ter mais que um critério. Exemplo, tem uma questão que é o sapinho do poço. Sapinho do poço, eu lembrava da época que eu era criança no interior. Vocês são do interior, vocês sabem, quando chega de noite, é cheio de sapo. Mas de dia você não acha o sapo. Na minha casa, Cadê o sapo? Onde é que eles estão? Aí eu lembro que numa dessas, a minha avó tinha uma cacimba e eu ficava lá olhando para baixo da cacimba. Eu achava um monte de sapinho lá no cacimbão.
E aí eles subiam e escorregavam, subiam e escorregavam. Eu pensei, se o sapo cansar antes de chegar no topo, ele vai morrer afogado. Aí tem uma dessas questões que é justamente assim, o sapo sobe e escorrega, sobe e escorrega. Toda vez que ele pula, ele vai ficando mais cansado, então ele sobe menos. E aí, se por acaso ele não conseguir subir, ele vai morrer afogado. Então, o critério de sair do looping não é óbvio, porque ele tanto pode sair do looping porque saiu do poço, ou pode sair do looping porque morreu afogado. Entendeu? Esse seria um caso de break. Você faz o loop para sempre, e dentro do teu loop o sapo pula. Se ele pulou e saiu do poço, sucesso. Mas se ele pulou e não saiu, ele escorrega. E você continua iterando, até você ver o que é que vai dar no loop. Essa atividade de desafio, ela é de Repetição. já? É, porque é justamente essa ideia de você ficar... Isso é mais explicar, realmente faz, realmente está fazendo a saída do usuário. quando ele chega bem aqui. Agora pergunta, qual é o último número que ele vai imprimir? Não. Porque na hora que ele chega no 10, o 10 volta, né? E aí ele imprime o 11. Agora cuidado para quando os teus... uma coisa que pode quebrar o teu reput é o teu critério de saída. Evite colocar o critério de saída assim, ó. Tá vendo? O que é que ia acontecer se você rodasse esse código? Porque ele não ia ficar 10. Ele nunca ia ficar 10, ele ia pular para o 11, Ia continuar. e aí ele ia continuar 11, 13, 15, 17, ia ficar no loop infinito, ia travar teu browser. Teste? Não, teste aí não. Hã? Como você não lembra? Trava, Não. trava. Esse daqui ficou até 4.000 não sei quantos. Só que quando você tenta matar, o bicho não morre, né? É horrível de matar. Você fecha a aba e mesmo assim o processo fica lá, dá trabalho. Então assim, a sugestão é, Tomar cuidado. sempre coloca menor igual ou maior igual, porque aí você sabe que o teu loop Vai parar. uma hora vai parar, tá? Vamos lá. Vou agora partir para um exercício de concentração para ansiosos. Tá? Vamos lá. O teu exercício de concentração, esse exercício é antiguíssimo. Ele é feito para a pessoa, para desacelerar a mente. Tá? Então, como é a brincadeira? Você vai começar com dois números quaisquer. Um número baixo e um número alto. Eu vou dar como exemplo o 0 e o 10, tá? Então, qual é o jogo? O menor número tem que ir crescendo, enquanto o maior número tem que ir diminuindo. Então, ficaria 0, 10, 1, 9, 2, 8, o que mais? 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Por isso que esse é um exercício de concentração. Não, eu tô falando sério. A tabela do 9. Porque vai para um lado e vai para o outro aí. Mas é justamente para isso que ele serve, para você usar toda a tua capacidade de atenção em alguma coisa. E aí funcionaria com qualquer números. Por exemplo, vamos fazer 3 ao 20. Meu Deus. 3, 20, depois 4, 19, 5, 18, 6, 17, 7, 16, 8, 15, 9, 14, 10, 13, 11, 12, 12, 11, 13, 10. É porque eles cruzam, né? 13, 10, 14, 9, 15, 8, 16, 7, 17, 6, 18, 5, 19, 4, 23. Você trocou. Aí a brincadeira é você ficar indo e voltando até você... o que a gente vai fazer agora, tá? Ou seja, eu tenho um número que começa alto
Então eu vou chamar ele de A. Ou então início, tanto faz. E eu vou ter outro número que começa baixo. B recebe 10. Vou fazer de 0 a 10. Qual é o meu critério aqui? Meu critério para continuar o loop, eu continuo fazendo enquanto seria A for menor. Se eu quiser chegar no 10, eu teria que dizer ou igual a 10. O meu A vai subindo. Então eu tenho que fazer enquanto A for menor ou igual a 10. E aí o que é que eu escreveria aqui? A. Perdão, assim não, né? A. B. A e B. Por que o espacinho? Por que o espacinho? Como assim? O espacinho entre o A e B. Porque se eu fizer isso, ele vai somar os dois números. Eu não quero, eu quero que ele transforme em texto. E entre os elementos, eu quero que ele coloque um espaço, porque senão vai ficar os dois números grudados. Eu não quero que eles fiquem grudados. Então, mesmo que eu quisesse que eles ficassem grudados, eu teria que fazer assim. Porque toda vez que eu somo alguma coisa com texto, eu transformo essa coisa em texto. Se eu não tivesse isso, eu somaria o 0 com 10 e ia virar 10. Não é o que eu quero. Ok, depois ou antes eu vou mudar os números? Depois ou antes? No caso de eles ficarem acrescentando? É, eles mudarem, né? Porque eles não vão ser 0 e 10 para sempre. Sim, sim. Então, como o meu jogo começa em 0 e 10, eu tenho que dizer os dois números. Primeiro eu digo e depois eu mudo. O que é que vai acontecer com a A? O A aumenta e o B diminui. O A aumenta e o B diminui. Bora testar? Enter. Deu certo? 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Beleza? Aqui, ó. Tentem refazer isso daqui sem olhar para a tela, tá? Se você está aí no computador, apaga. Claro que você pode olhar, né? Não vai apagar. Mas assim, tenta refazer os conceitos. Você tem um laço, um critério de entrada, uma impressão, um espaço entre eles, incremento e decremento. Eu vou pegar água que minha garganta está doendo. Vamos ver. Tem como entrar aí comigo? Você
é rodar os testes. Você poderia fazer manualmente o teu teste, colocando a tua entrada. Vai fazer já já, tá? Alguém tem ajuda? Pode sucesso. E aí, no fundão? Ok? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Próxima coisa. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Existe um conceito chamado carga cognitiva, que é a forma como a informação é apresentada, que sobrecarrega o teu sistema límbico. Por que é que eu falei isso? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez agora, só que com o for, para você ver como é que vai ficar uma bosta. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é o while, né? Então eu vou trocar esta carniça aqui pelo for. Qual é a primeira coisa que tem dentro do for? É a inicialização, né? Então eu vou fazer seja A começando em 0, vírgula B começando em 10. Dá. Você bota uma vírgula para ter mais de um elemento. E agora no final eu vou fazer o incremento. Ponto e vírgula. A aumenta de 1 e B diminui de 1. Você pode fazer isso? Pode. O que é mais fácil de ler? O outro ou esse? Esse aqui é mais fácil de ler. Tudo bem. Tudo bem. Mas assim, acaba se tornando tanta informação num controle só, que é tanta informação que não é óbvia, que mesmo que funcione, ele se torna mais difícil de ler. E o teu objetivo não é programar apenas para que o computador entenda, mas para que outras pessoas entendam. Talvez amanhã eu nem lembro o que é isso. É o mais comum, né? O mais comum. Então, assim, sempre que você tiver várias opções, você escolha a que é mais legível, a que é mais compreensível. Depende do contexto. Depende do contexto. Por isso que eu digo que é aquela coisa, mesmo que o for seja utilizado quando a contagem é clara, essa contagem não é clara. É bem confusa. Conceitualmente faz mais sentido eu pensar assim. Eu começo A e B e eu vou fazer enquanto A for menor do que 10. Tudo bem? Bora, próximo passo. Agora a gente vai tentar fazer esse exercício, só que a versão com testes dele. E aí vocês vão ver que vai mudar um bocado, porque primeiro a gente vai ter que lidar com uma coisa que nós não vimos ainda, que é ler várias entradas dentro da mesma linha. Bora lá olhar para ele, aqui é na mesma linha. Aqui você vai aqui para as atividades de repetição, básico, e aí você tem aqui o jogo da concentração. Repetição básico. Então eu vou mandar concentração. Então vamos lá. Professor, repetição é depois de qual forma? Repetição é porque assim, vocês se não estiverem vendo, vocês vão ter que habilitar o modo de administração. Dá um Shift A para ele abrir tudo para você. Abre o modo de admin, que aí você consegue enxergar todas as atividades. Nossa, repetição tá lá embaixo. Não, repetição é o terceiro, ó. Não, é que tipo, comparado com a quantidade de atividade para fazer. Ah, tudo bem. É porque operações tem 2 blocos, seleção tem uma carrada. Aí se fosse fazer em ordem, Não dá. demorar. Eu vou, diz. Como é que faz para pesquisar, Sim, é Ctrl P. Aí você digita o nome da atividade, por exemplo, com. Aí ele já vai listar tudo que é com. Aí você poderia abrir direto o draft. Porque às vezes é muito chato ficar navegando pelo gerenciador de arquivos e caçar o breguete lá.
Mas vamos lá, vamos aqui olhar a descrição da atividade. Quando a gente vai olhar aqui os testes, olha como é que eles estão escritos. Aqui, ó. Primeira diferença é que antes a gente tinha um número por linha. Tá vendo? Agora a gente vai ter os dois números na mesma linha. Então, o primeiro aprendizado é como é que eu desempacoto essas informações que elas estão vindo juntas na mesma linha. Então, qual é a técnica que a gente vai fazer? Bora lá. Vem aqui no seu rascunho. E aí você vai fazer a seguinte coisa. Você vai escrever... Você vai criar uma frase, tá certo? A minha frase é... Quero comer pizza. Minha frase é quero comer pizza. Eu tenho quantas palavras aí dentro? 3 palavras. Eu preciso de alguma forma que eu transforme essa string com 3 palavras em uma lista com 3 palavras. Esse é o meu primeiro objetivo. Quero transformar isso aqui é uma palavra, isso aqui é uma string. Eu quero fazer aquele negócio que a gente fez manualmente, que é criar uma lista de palavras. E a gente faz isso com o comando assim, ó, frase.split. Não. Split é... Frase tem. Frase é porque foi a variável que eu criei. E faz o que no caso? Guarda uma frase. O meu split vai transformar uma string numa lista, ó. A gente lê assim, ó, numa lista de strings. Vá lá pro shell. Vamos lá, eu quero que vocês testem o comando. Mata o TKO se precisar e vem pro shell puro. Shell seco, só com o interpretador de comandos aqui. Que? Volta pro shell. Ok? Volta aqui pro shell. Chegaram no shell? Aqui no shell você vai abrir o interpretador do Node. Escreve Node e aperta Enter. Beleza? Abriram. O interpretador do Node permite que você rode comandos individuais linha a linha. Então, por exemplo, se eu fizer 5 vezes 37 e der um Enter, ele vai me mostrar aqui. Às vezes é muito útil quando você está precisando fazer um cálculo rápido, não quer abrir a calculadora, digita lá no terminal e foi. Tudo que você faz na linguagem, você pode fazer no interpretador. Qual é a diferença? Aqui você vai fazer uma linha por vez. Por exemplo, vou criar aqui, seja valor igual a 6. Quanto é valor vezes 5? Aí ele mostra automaticamente. 30. Ok? Um elemento. Se eu perguntar quem é valor, por exemplo, a diferença é que eu não tenho que dar console.log. Basta eu digitar a variável e ele já me devolve a informação da variável. Beleza? Mesma coisa aqui no shell, com Ctrl L você limpa a tela. Ctrl L. Tipo assim, valor. Não limpa as variáveis, só limpa a visão que você tem. Se você digitar valor, ele ainda está dentro do contexto. Você perde o contexto quando você sai, Ctrl D, e aí se você digitar de novo, não tem mais contexto, você perdeu. Digitar valor não existe. Mas quando a gente limpa, não fica mais confuso quando a gente esquecer uma variável? Não. Limpar que eu digo é só porque às vezes você está digitando lá embaixo, você quer visualmente, tá? Crie um texto. Então vou criar aqui frutas. E aí coloque as frutas que você gosta. Banana. Eu gosto também de manga. Eu gosto de kiwi. E eu gosto de... uma coisa que eu comi essa semana que nunca tinha comido é... Não.
Pitaia uma vez eu comi, é bonito, né? É mais bonito do que gostoso, mas é bonito. Abacate. Mas não é isso não. Outra que não tem gosto, mas é ótimo, que funciona com tudo é o abacate. Não, mas o abacate funciona doce, funciona salgado, funciona com tudo. Bora lá, vamos lá. Ok, você está vendo aí o vetor de frutas, ok? Frutas. Se você criar um vetor de frutas, tá aí o teu vetor de frutas. Se você escrever o nome dele, tá aqui as frutas, tá vendo? Ó? Banana, manga, kiwi. Você pode pegar uma por vez. Frutas na posição 2. Vai ser quem? Kiwi. Beleza? Ok? Começa do zero, né? Começa do zero. A gente usa caixa, né? Em vez de parênteses. Mas é uma questão da linguagem. Normalmente, a caixa representa vetores e índices e os parênteses representam funções e tuplas. Vocês não trabalham com tuplas. Mas assim, é um conceito da linguagem. Só que como as linguagens vão aproveitando ideias de outras linguagens, sempre que você olhar para essa cara aqui, isso normalmente representa uma lista. Isso daqui representa uma função e as chaves representam dicionários. É uma coisa que é comum da linguagem. Tudo bem, meu povo? Vamos lá? Dicionários. Depois a gente vê. Tá? Ok, então, beleza. Isso daqui é uma lista, de boa? O que é que nos falta agora? Entender como é que eu vou transformar um texto em uma lista. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o meu café da manhã. Hoje eu comi tapioca, ovo e café. Tapioca, ovo, frango e café. Isso daqui é uma palavra só, concorda? Na verdade não é uma palavra, é uma string só. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui no final. Eu quero quebrar essa string separando nos espaços. E aí eu digo para ela quem é o separador. Separando nos espaços. Aí ele pegou uma única string e me devolveu uma lista. Tá vendo que agora está tudo dividido? Uma lista de strings. Eu poderia ter separado onde eu quisesse. Eu poderia ter separado no A. Então ia ficar T, pioque, ovo FR, NGO. T, pioque, ovo FR, NGO, FR. Mas ele não imprime os reais, não é? Não, o separador ele come. Professor, e se tiver o split ali não tivesse nada escrito? Assim? Não tem nada. Aí vai quebrar Tudo. letra por letra. E o que ele não quebraria? Se ele não encontrar o separador, uva, não separou nada, porque ele não achou nenhuma uva. Ou ele separaria com o Vou quebrar no ovo. Tapioca, um espaço para um lado e espaço frango café para o outro. Beleza. Então o que é que a gente já tem? A gente tem uma forma de pegar o nosso texto e fazer uma lista. E se eu tenho uma lista, eu posso pegar os elementos individuais. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Essa daqui é a atividade do... Cadê? Do 3, né? O que eu quero é a atividade do jogo da concentração, que é repetição, básico, concentração. Então eu vou aqui, Ctrl P, concentração, draft. Vou apagar isso daqui. Tá. Vou apagar o resto todo. Pronto. Beleza. Então aqui eu estou do zero. Eu não posso apagar isso daqui porque eu tenho que ler os dados, tá? Quando eu estava só querendo mostrar a saída, eu apagava isso daqui porque eu não precisava ler os dados. Então, oi. Você tira a dúvida, Bright, é a mesma coisa do Console.log. né? É. Então, pode utilizar, eles não
Tem uma diferença. Se eu fizer assim, se eu der o console.log de A, console.log de B, ele obrigatoriamente vai quebrar a linha, porque o console.log sempre quebra a linha. Então, se eu vier aqui no shell e mandar testar, ele vai quebrar a linha obrigatoriamente. Se eu colocar o write puro aqui, ele também vai quebrar a linha, vai dar o mesmo resultado. Mas eu também poderia dizer que eu não quero que ele quebre a linha, que seria o segundo parâmetro. Qual é o final que eu vou colocar? Nada. Eu não vou adicionar a quebra de linha no final. Então, nesse caso, ele sai... Deixa eu fechar esse aqui, porque está me confundindo. Nesse caso, se eu rodasse isso, aí eles sairiam juntos. Porque o write permite que ele não quebre linha. A única diferença é essa. É porque assim, ó, por padrão, o console.log escreve e no final de cada frase ele insere manualmente uma quebra de linha. A quebra de linha explícita é esse barra ao contrário N. Então, por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, com console.log, eu quero pizza. Toda vez que ele encontrar esse barra N, ele vai quebrar a linha. Então, a minha saída para isso daqui seria eu quero pizza. O barra N é uma quebra de linha explícita. Eu estou dizendo, quebre a linha. O console.log sempre vai quebrar a linha, mas só no final. Então, se você fizesse assim, eu console.log quero, ele vai quebrar a linha. Você não tem como impedir ele de quebrar a linha. Aí você poderia, nesse caso, usar o write. Aí você diria, ei, ó, qual é o padrão do end no write? É a quebra de linha, mas você dizer, não insira nada no final. Aí você sobrescreve o comportamento que seria, ó, quebrar a linha para deixar só o texto. Aí ficaria junto. Beleza? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ler essa linha. Então, ler a linha é normal, é um input. Então, a minha linha vai ser um input. Esse input tem os dois números, concorda? Então, o que é que eu vou fazer agora, logo? É o jogo da concentração. Repetição. Aí eu vou dizer, ei, quebre a linha usando o espaço. Agora a minha linha não é mais uma linha, né? Na verdade, a minha linha se tornou uma lista. Porque isso daqui era uma linha, na hora que eu joguei o split, ele quebrou isso em uma lista. O primeiro elemento da minha lista vai ser o A, vai ser lista na posição 0. E o segundo elemento da minha lista vai ser o B, vai ser lista na posição 1. Quebrei ele numa lista, o primeiro se torna o A e o segundo se torna o B. Vamos testar aqui, console.log, A mais espaço mais B. Então, quando eu fizer isso, é para aparecer o A e o B no meu resultado. Tá vendo? O 10 aqui. Aparentemente, está tudo certo. Mas o mesmo erro que você tinha no começo, você pode ter agora. O input, ele é um texto. Quando você quebra ele, ele te retorna uma lista de textos, strings. Então, quando você pega um elemento, você tem que ele é um texto. Então, o que é que o A é? Uma string. Só que você não quer que ele seja um string, você quer que ele seja o quê? String é texto. String é texto. Tá? Quando eu falo string é texto. Hã? Quer que seja
Você quer que ele seja um número. Como é que a gente converte de texto para número? O mais ou o parciente, né? O mais ou o parciente ou o number. Quando eu usava o mais, estava dando erro. Exatamente, eu também fiz isso, ficou dando erro no meu. O mais? O mais, por exemplo, mais input ficava não rodava. Ficava dizendo, o mais input ele apontava e dizia que estava dando erro. Não rodava. Vale. Aqui dentro do input? Exato. Tudo bem. Meu professor, faz sentido colocar o mais no input de cima e Não. colocar o split, ele ia retornar por Não, vez? não ia funcionar, porque você só consegue converter um elemento por vez. Então, por isso que você tem que pegar o elemento, Dividir ele. e aí converte e mostra. Só tenha um cuidado que o parciente funciona, mas ele só vai funcionar se você estiver lendo um número inteiro. Não é fácil. Parse float, que aí no parse float você consegue ler um número quebrado, tá? Só esse cuidado. Pronto, agora sim, você tem o A e o B como números. E aí a gente pode fazer aquele algoritmo que a gente tinha feito nesse instante, que era o jogo da concentração. Como ele é? Eu vou fazer isso enquanto... O A for menor que 10 não, porque 10 era naquele exemplo. Aqui ele pode ser qualquer número? Mas não começa a 10. É na posição, então. Não. 1 até 10 é no primeiro exemplo, é no primeiro teste. Lembra que você tem vários testes. Ó. Aqui agora, o segundo teste é de 1 a 5, 2 a 7, 0 a 8. Pode ser um número qualquer, você não sabe. O que do input, né? Tem que mostrar. Exatamente. Então é A menor que B. Se você colocar A menor do que B, na hora que eles se cruzarem, aí vai parar. Você não quer que ele faça isso na hora que eles se cruzarem. Meu Deus. Tem que adicionar aquela pausa lá que continue, né? Não. Então tem que contar quantas casas tem primeiro, quantas depois. Eu tenho várias formas de fazer isso, mas lembra, em computação, toda vez que você precisa lembrar de algo, mas eu tenho que lembrar onde é que o B estava no começo, porque aí eu tenho que ir até lá. Lembrar de algo significa criar uma nova variável, um local para armazenar uma nova informação. Então eu poderia dizer, o fim é o B. Então agora, enquanto A for menor ou igual ao fim, toda vez que você precisa guardar uma informação, guardar uma nova informação significa guardar uma variável, um outro canto da memória onde você vai anotar algo. Então vamos lá. Console.log, eu vou imprimir o A, vou imprimir também o B. Como é que chama esse negócio aí? A mais... Espaço vazio. Espaço mais B. A mais espaço vazio mais B. E depois o A vai aumentar E o B vai diminuir. e o B vai diminuir. Vai dar errado, mas tudo bem. Bora lá. A gente testar isso daqui, olha a saída que ele espera e olha a saída que você deu. Qual é a diferença? Porque ele quebrou a linha, né? Ele não quer você não quer que ele quebre a linha, tá? E essa taxa aí? E você ainda tem que colocar uma chave no começo e uma chave no fim. É chave ou taxa? Na verdade a gente chama isso de colchete. Colchete é um Ninguém lembra do colchete. Colchete pra mim é aquele negócio de botão. Sim. Mas vamos lá. Primeira coisa, bora tentar botar eles todos na mesma linha. Aí você teria duas formas de fazer isso, tá? A primeira seria, ao invés do console.log, usar o write. Seria a primeira. A segunda seria você, que é o que a gente vou fazer com as duas, tá? Mas vamos lá. A primeira seria usar o write e dizer que no final eu não quero quebrar linha. Mas ainda falta um colchete. Uma coisa por vez. Vamos ver se isso daqui deu certo. O que foi que aconteceu aí de errado? Ele tá juntando espaço. Então aqui, depois do B, tem que ter um espaço. E se você só adicionar um espaço vazio ali? Tanto faz. Aqui no final, ao invés de quebra de linha, ele vai adicionar um espaço. Ia dar a mesma coisa, né? Então vamos lá. Testar. Ok. Estão aqui na sequência, né? O que é que fica faltando?
eu tenho que ter um colchete espaço no início, tá vendo? E no final fica faltando só o quê? Eu já tenho um espaço, né? Falta só o colchete. Falta só o colchete. Ok. Depois que ele imprimir tudo, Então aqui, antes de tudo, tem que botar eu vou dar um colchete espaço, sem quebra de linha. E no final eu vou colocar apenas o Não, mas aí. colchete. É. Não é não? Não é no final, quando terminar de imprimir todo mundo? Não, mas ele vai ficar botando vários. Onde? Tô maluco? Não. Não, ele só bota no. Vários se ele estivesse dentro do laço. Ó, vários é dentro do laço. A cada laço ele vai imprimir as duas variáveis. E Só o quando próximo ele só é imprimir depois que acabar o laço. ele está fora do while. Por isso que é importante que vocês, tá vendo que tem uma linhazinha aqui? Essa linhazinha, ela é conceitual. Ela é um identificador visual. Não é para estar com os teus elementos colados na linha. Essa linha, ela diz, ó, o teu while começa aqui e ele vai até aqui. Então ele vai executar esse while várias vezes antes de executar esse write. Esse aqui embaixo ele só vai rodar esse daqui Quando terminar. quando ele sair do laço. Ó, bora lá. Eu vou colocar aqui de propósito, sem quebrar a linha, tá? De propósito. O último sem quebrar a linha. Bora chegar lá e testar. Ainda deu errado. Bora lá. Aqui embaixo você consegue enxergar os espaços em branco. Porque você não consegue enxergar um espaço em branco, ele não existe. Olha o que é que ele está dizendo. Deu tudo certo. No final, ele estava esperando uma quebra de linha. O que foi que você deu para ele? Você não deu nada. Se você tivesse dado um espaço em branco, ele teria aparecido assim, ó, com uma bolinha. Tá vendo? No final você não deu nada. Então ele está dizendo, ei, está faltando a última quebra de linha. Aí você vai lá. Beleza. Agora eu tenho uma quebra de linha. Aí você volta aqui. Qual é o bonequinho dessa vez? Acho que é o coiote. Ué, professor, eu não tenho assim, o white também, ele tem o barra N no finalzinho? Não, se você não colocar nada, ó. Ele tem, a padrão. Tá vendo bem aqui, ó? Aqui é a descrição do que é que o write faz. O write pega um texto e se você não colocar nada, o que é que ele vai colocar no final? Um barra N. Um barra N. O que significa isso se você não colocar nada? Quando você não insere a variável, ele usa a variável colocando um barra N. Entendeu? Então ele vai escrever na saída padrão o teu texto e a quebra de linha. Se você colocou uma quebra de linha, ele usa a sua. Se não, ele usa o barra N, que foi definido bem aqui. Vamos lá. Eu disse que tinha duas formas de fazer. Uma usando o write, não foi? E a outra compondo a resposta e imprimindo só no final. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável de saída, que é um texto. Então, a minha saída vai ser uma string vazia. Não, na verdade ela não começa vazia. O que é que eu boto no começo de tudo? É uma barra e um espaço, não é isso? Pronto. Agora, em cada rodada, eu vou pegar a informação que eu tenho e vou jogar para dentro da saída. Saída mais igual. Ó, o mais igual não vai concatenando, adicionando? Então eu peguei tudo isso daqui que eu gerei nesse texto e vou colocar ela no final da informação. No próximo laço, eu peguei um texto novo e coloquei no final. No próximo laço, eu coloquei no final. Então eu estou montando uma linha gigante. Cada vez que ele roda isso daqui, ele pega a tua nova informação, os teus dois, tem uma vírgula aqui de gaiata. Não, aqui, ó, mais. A mais espaço, mais B mais espaço. Aí ele vai jogar isso no final da linha.
No próximo laço, final da linha. No próximo laço, final da linha. Então, ao invés de a tua linha crescer para baixo, tua linha está crescendo para frente, para a direita. Não tem nenhuma quebra de linha, eu só vou colocando as informações. Quando eu chegar aqui no final, o que é que eu vou colocar na linha? Minha saída vai ganhar agora mais um colchete. E aí, no final de tudo, console.log, saída. Entendeu? Acho que o do Light parece um pouco mais fácil. No fundo é a mesma ideia. Só que aqui, ao invés de imprimir de pedaço em pedaço, eu vou juntando a minha resposta e eu vou acumulando ela da forma como eu quiser, com quebra de linha, sem quebra de linha, porque como agora eu estou concatenando, estou juntando, não tem quebra de linha mágica que vai aparecer. Só vai ter se eu quisesse colocar. Por exemplo, se eu quisesse quebrar a linha, eu poderia dizer, ei, depois do B você vai quebrar a linha. Agora é uma opção minha. Desculpa. Opção minha, tá vendo? Então agora, toda vez que ele botar dois números, ele quebra a linha. Mas isso é uma opção minha. Que eu estou dizendo, ó, quebra a linha. Na hora que ele imprimir, ele vai fazer colchete, A, B, quebra a linha, A, B, quebra a linha, A, B, quebra a linha, até o final. Tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei a quebra de linha manualmente. A, B, quebra a linha, A, B, quebra a linha, até o final. Sim. Acho que sim. Sim. É porque assim, aula de que é só exercício, que eu passo 90% do tempo com vocês, às vezes não faz muito sentido de gravar, porque eu vou gravar uma hora e meia que eu não vou estar aqui na frente da tela. Mas conteúdo, claro que é bom gravar, principalmente para se alguém perdeu, né? Um conteúdo como esse de... Hã? Com certeza vou revisar. Oi. Não podia só colocar um colchete como texto, não? No Word? Onde? No Word, não sei. Qual linha que ele está falando? Perdão, pessoal, para de falar que senão eu não consigo dar conta de qual que ele está dizendo. Que linha? O Word no Word, Ah, tá, vamos lá. se eu colocasse o colchete como texto no começo e no final. Assim tu tá falando? Tá, tu quer fazer o que agora? Nesse Word do meio, no Word. Certo, aqui. Colocar o colchete como texto no começo e no final. Também dá para resultado. Não, porque se eu colocar ele bem aqui, ó, ele vai aparecer toda vez que eu inserir dois elementos. Então, ó, só pra gente ver aqui, se eu colocar ele aqui e eu mandar executar, ó, como é que ele vai ficar? No começo de cada loop ele vai aparecer de novo. Entendeu? Então não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja inserido antes dos elementos e depois de todos eles serem impressos. Por isso que a gente faz assim. Eu insiro ele antes do laço, para garantir que ele vai antes dos elementos. E insiro ele depois do laço, para garantir que depois que eu imprimir todo mundo, eu insiro o elemento. Então vamos lá, minha garganta está ruim já. Ok. A maioria desses exercícios, alguns vão ser óbvios. Bora lá. Foca aqui, meu povo. Deixa eu falar uma coisa. Esses exercícios de laço, eles não são óbvios, tá certo? Não são. Principalmente porque alguns deles você vai ter que se esforçar para entender o que é que está sendo pedido. E só isso vai ser um esforço gigante. Tá bom? Por exemplo, um muito divertido, mas que você demora um tempo quebrando a cabeça, é esse do helicóptero. Eu vou só mostrar ele aqui para vocês tentam fazer em casa, tá? Você quer que a gente faça esses 4 primeiros? Eu quero que vocês comecem a fazer os exercícios de repetição. Porém, eu já vou avisando de cara. A maioria deles vocês vão ter que quebrar a cabeça. Não são como os de seleção, porque alguns já eram difíceis. Mas aqui, só para entender o que está sendo pedido, já é um parto. Mas por quê? Mas vamos lá. Primeira coisa. Número 1.
A maioria de nós, e eu me incluo disso, não sabe ler. A nossa competência em leitura é muito ruim. Então, a gente lê com pressa, não entendeu direito, está ansioso para fazer. Então, entende metade do que leu e vai tentar fazer sem nem entender o que está sendo pedido, tá? Então, vou fazer um exemplo para vocês. Essas duas são fáceis, é só o laço vai besta. Mas essa do helicóptero, deixa eu baixar ela aqui. Esse negócio OBI 2016. Lembra que passou um pessoal falando da maratona? O pessoal falou aqui da maratona de programação. Quando tem OBI é porque esses exercícios não fui eu que escrevi. Eles foram tirados da maratona. Entendeu? Então, blá blá blá, cadê? Cena mais no final de FUB, da cadeia. Tem que ter feito todas as atividades. É porque eu ainda não sentei para separar as atividades recomendadas. Eu estou deixando vocês fazerem livremente, entendeu? Mas o ideal era que eu tivesse feito já uma única trilha com quais as atividades especiais de cada bloco que vocês deveriam fazer. Aí como eu não fiz, eu estou deixando vocês brincarem à vontade, tá? É porque assim, principalmente alguns blocos, eles são extremamente extensos. Por exemplo, seleção. São 9 exercícios, 6, 9, 7. Então só que eu tenho uns 30 exercícios de seleção. Quando a gente for para vetores, entendeu? Então assim, o objetivo é você fazer um pouco de cada bloco e aí tá livre, tem muita coisa que é parecida. Mas por que eu estou falando desses de repetição especial? Não, é porque assim, vocês têm que se acostumar a, antes de tentar fazer, entender o que está sendo pedido. Porque a maioria de nós, e aí eu me incluo, não tem técnica de estudo, não tem técnica de leitura. E o que é que eu vejo muitas vezes? E eu falo logo de cara, a pessoa nem entendeu o que é para fazer e está tentando programar. É impossível você ensinar o computador a fazer uma coisa que nem você sabe fazer. Então, por isso que eu digo, quando você tentar fazer, então primeiro leia com calma. Então eu vou ler com vocês, tá certo? E depois eu vou explicar. Mas só um exemplo de como é que são a cara dos exercícios. Esse daqui. Um fugitivo, um helicóptero e um policial estão em posições distintas de uma pista circular, exatamente como mostrada na figura, com 16 posições numeradas de 0 a 15 em direção anti-horária. São tantas informações diferentes só nessa frase que eu entendo que a sua vontade já é abrir o YouTube e ver um vídeo de gato. Estou fazendo uma piada, mas assim. Então o que você vai ter que fazer? Foca, pessoal. Aqui eu estou falando da forma como se estuda. Então se você precisar, você lê de novo. Um fugitivo, um helicóptero e um policial. Ok, eu tenho 3 entidades. Estão em posições distintas. O que é que significa? Que não tem 2 deles na mesma posição. Em uma pista circular. Ou seja, existe uma forma de dar a volta nessa pista. Exatamente como a figura. Ok, eu vou olhar para a figura. Está vendo aqui? O que é que significa a pista ser circular? Eu posso ficar rodando feito um bocó aqui dentro, uma praça. Tá bom? Está vendo aqui os números de 0 a 15? Aí ele continua dizendo, blá blá blá, blá blá blá, ok, ó. O helicóptero e o policial sempre ficam parados. O objetivo do fugitivo é chegar no helicóptero sem passar pelo policial antes. Ele pode decidir correr na direção horária ou na direção anti-horária. Então vamos olhar para cá. O fugitivo, o helicóptero e o policial. Se o fugitivo corre na direção horária, ele escapa ou é preso? Escapa, porque ele vai chegar no helicóptero antes de chegar no policial. E se ele decidir correr na direção anti-horária, ele é preso.
Então, beleza, você já começa a entender melhor a questão. Ok. Nesse problema, você recebe a posição do helicóptero, do policial, do fugitivo e também recebe a direção em que o fugitivo decide correr. E você tem que dizer se ele vai se salvar ou não. Então, a primeira coisa do problema é você entender o que é que ele pede, porque você vai receber uma bomba entenda assim, com um monte de informações que são informações do contexto. Você tem que entender o que é que está acontecendo, quais são as regras do problema, o que é que você tem que devolver de resposta. Então, se você não tiver paciência para entender o problema, você não consegue resolver. Então, tudo bem, você já entendeu. Agora você vai ter que entender o que é a entrada. Ó. Se ele corre no sentido horário, ele corre com -1. Se ele corre no anti-horário, ele corre no 0. Vamos ver. Anti-horário é -1. Faz sentido? Sim. No horário, né? No horário é -1, porque está diminuindo. E no anti-horário é positivo, está aumentando. Ok. Então agora você já entende. Agora você tem as 3 informações, as 4 informações. Você vai ter que usar aquela estratégia da linha, né? Lê a linha toda, quebra em pedacinhos, extrai um elemento por vez. E você vai ter que dizer sim, se ele consegue fugir, sim, S, se ele consegue fugir, e N, caso ele não fuja. Beleza. O que seria o nosso laço? Vamos lá, número 1. Isso é um for ou é um while? While. Você não sabe quantos passos ele vai dar. Você não sabe, assim, não é explícito de cara nem qual o critério de saída. Você sabe que ele vai continuar a andar, né? Seria tipo um loop infinito. Só que você sabe também qual é o caso em que ele para de andar. Quando é que ele para de andar? Ou é preso. Então você tem um teste. Se ele está no helicóptero, você imprime você imprime sim e dá um break, porque acabou o laço. Mas se ele chegou no policial, você imprime não e dá o break. Entenderam agora o sentido das técnicas que a gente usou? O que é que acontece em cada laço? O que é a ação de cada laço? Ele anda. A cada laço, ele anda. Ou para um lado ou para o outro. Ou seja, se o valor do incremento... Você está lendo o incremento, bem aqui, ó. Ou ele é 1 ou ele é -1. Então, simplesmente você soma o incremento na posição que ele está. Você poderia fazer, você poderia fazer tipo diminuindo, pegava o número que o policial estava, e o cara diminuía de um jeito para saber qual o menor, para saber qual estava. Não, isso é mais difícil, porque se você quisesse fazer com que os dois se aproximassem, você teria que saber para onde eles deveriam andar. O que é que a gente está fazendo aqui? Eu tenho a posição dele. E eu tenho se ele está aumentando ou diminuindo. Então o que é que eu faço? Anda. Chegou em algum lugar? Não. Anda. Chegou em algum lugar? Não. Mas se anda. E também fala que eles não vão se mexer, não? Isso daqui não se mexe. Você tem um bandido cego que está correndo numa só direção. O que é que ainda tem de sujeirinha nessa questão? Quando ele passa dos limites, você tem que ajustar. Porque se ele está diminuindo e ele está no 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 existe? Não. Se o valor dele for menos 1, na verdade o valor dele é 15. E se ele estiver correndo assim, depois ele está no 15, ele vai para o 16. 16 não existe. Se o valor dele, depois dele andar, for igual a 16... Na verdade, o valor dele recebe 0. E continua. Quando chegar no fim, recebe isso, quando chegar no início, recebe isso. Você vai fazer o teste. Então, o nosso laço ficaria: lê todo mundo, faça para sempre. Se ele está na posição do helicóptero, sim, break. Se ele está na posição do policial, não, break. Aí, fora isso, se ele não está em nenhuma posição, o que é que você faz? Anda. A posição dele aumenta do incremento.
Só que isso pode ter jogado ele para uma posição inválida. Se a posição dele depois de andar for -1, na verdade ela é... Se a posição dele for igual a 16, beleza? E aí esse a gente tem o laço completo. Mas vamos lá. Por isso que eu digo, antes de você conseguir resolver o problema, você tem que entender o problema. Tá bom? E aí, em várias dessas atividades, você vai quebrar a cabeça para entender o problema. Essa daqui eu fiz depois de pegar o ônibus. Eu peguei o ônibus era gente. Depois que o ônibus encheu, ainda dobrou de gente, né? Quando eu achei que não coubesse mais ninguém, ainda estava na metade. Meu Deus. Entendeu? Então aqui, cadê, ó? Lotado. Só pra gente finalizar. Perdão. Não, só para mostrar para vocês que é o mesmo esquema, ó. Você tem o ônibus, tá vendo? Isso aqui foi uma foto que eu bati do ônibus. Ó, você recebe a capacidade do ônibus, a quantidade de pessoas que entram ou saem em cada parada e você tem que avisar se o ônibus está vazio. Quando é que ele está vazio? Quando não cabe, quando não tem ninguém. Ainda cabe se ele não está lotado. O lotado, se ele bateu a capacidade. Só que só é hora de partir quando ele chegar em 2 vezes a capacidade. Se cabia 50, ele só parte quando chegar no 100. Então aí você vai estar no loop, ó. Vazio, vai chegando gente. E aí você vai processando a informação. Ainda cabe, tá lotado. Aí agora sim é hora de partir. Então, primeira coisa, leia as questões com calma. Entenda o que é que elas pedem. Entenda os atributos. Verifique. Nesse aí pode quebra de linha, no caso, né? Nesse aqui vai quebra de linha. Tá bom? Bora pra chamada. Então, assim que eu chegar no meu gabinete, eu já